Bem-vindo ao Chá do 5, o programa que traz temas pontuais e atemporais, com informação e bom humor, direto do YouTube, agora aqui para a TV8, que abre esse espaço para a gente ter um contato direto com você, que a gente quer conhecer realmente assim, ó, de pertinho. A nossa estreia oficial, ela vai ser em outubro, mas enquanto isso, separamos alguns dos grandes programas para a gente começar essa nossa amizade sincera. Hoje, vamos falar sobre ser gay e surdo com o educador do Museu de Arte de São Paulo, MAM, Léo Castilho. Fique à vontade, o chá está servido para todos. Gente, olá, né? Olá, Bem, tudo bem? Tá bom? Só queria dizer que eu esperei muito tempo por esse chá. Gente, só de começar, eu vou fazer Thiago e já fico emocionado porque é um assunto... É um assunto que eu não sei explicar, sempre me tocou de uma forma muito especial e fiquei muito feliz. Então seja bem-vindo, Léo. Estamos com o Léo Castilho, que é educador e vai falar um pouquinho dessa questão da cultura dos surdos, e Thiago Nanuzzi para ajudar a gente aqui. Sabe o que eu vou fazer? A gente dá um tempo pro Rafa respirar, porque senão já ela vai estar Vai borbulhando. Exato, ela vai cair da cadeira, desmaiar. Falando nisso, a Marcel, nossa querida, ela está dodói, por isso a gente aproveitou para manter o chá do 5, a gente colocou o Ti, né? E o nosso convidado aqui e tal. Mas eu vou começar a minha pergunta, vou tomar a âncora de você brevemente, Rafa. Como se comportar? Então, vai depender da deficiência da pessoa. Por exemplo, tem deficiência que é mais evidente, né? Que dá pra saber, como uma pessoa com deficiência visual. Você não vai precisar perguntar se ela tem deficiência visual. Da mesma forma, uma pessoa cadeirante ou uma pessoa com comprometimento motor, né? Claro que nem sempre dá pra saber, né? Como uma pessoa com deficiência intelectual, por exemplo. Você pode não ver o comprometimento, exceto pelas atitudes, né? Que você pode perceber. Agora, quando você se refere a um surdo, a gente pode perguntar, você é surdo? Se você tá vendo que a pessoa usa a língua de sinais, fica até fácil, dá pra saber que é surdo. Só que tem surdos que não usam a língua de sinais, só mesmo a língua oral, né? Então, às vezes a gente vai chamar o surdo de pessoa com deficiência auditiva, né? Deficiência auditiva. Isso significa, né, nesse caso, a gente está se referindo a uma pessoa inicialmente ouvinte que ficou surda, com surdez adquirida, né? Então, é assim. O só é engraçado que às vezes você vai abordar alguém sinalizando, vai achar que é surdo e a pessoa, na verdade, vai descobrir. Na verdade, a pessoa só sabe Libras, é um ouvinte que usa Libras. Pode ser também. Isso acontece. Aproveitando o gancho com relação à cultura de surdos. Porque as pessoas, tem muitos mitos relacionados a isso. Então tem muita gente que não sabe nem o básico, que é Libras. Não sabe se é universal, se é soletração, se é português, se tem gramática. Se é só o zodíaco. Então assim, já acho que explicar um pouquinho o que é isso para as pessoas. Beleza. A Libras é a forma de comunicação visual, né, própria do surdo. Essa língua é um suporte, viabiliza a comunicação com estímulos visuais, né? O próprio sinal de comunicação, olha assim com a letra C, já diz muito. É um movimento que representa aquilo que vai e volta, né? Então, dentre as diversas deficiências que existem, o surdo não tem nenhum impedimento físico que não seja o da fala, né? A gente não domina português oral se comparado ao ouvinte. Essa equiparação é realmente bem difícil, né? O português ajuda, mas falando de Libras, ela é uma língua que tem gramática própria, tem verbos, conjugação, tudo mais. Inclusive, tem muita pesquisa na área. Nós temos diversos surdos
doutores, né, formados em letras libras, linguística, isso na Universidade Federal de Santa Catarina e em outros lugares do Brasil. Várias universidades federais têm muito estudo na área. Assim, a língua de sinais é um elemento cultural brasileiro. Inclusive, Libras é uma sigla que significa Língua Brasileira de Sinais. Desculpa, espero um tempo de tomar água. Então, a gente tem a cultura brasileira, naturalmente, e no Brasil todo mundo fala português, mas numa determinada região tem um sotaque, tem gírias próprias. Se alguém de fora vem para São Paulo e fala com sotaque, a gente estranha e tal, né? Pelo vocabulário próprio de algum lugar. Então, às vezes a gente nem entende o que significa a palavra e pergunta o que é por causa das gírias, né? Então, a língua de sinais ela não é universal, né? Porque uma língua fala de apropriação da cultura local, né? Todo lugar que a gente vai, a gente pesquisa a cultura e o funcionamento daquele lugar. Isso compreende também as gírias, a língua mesmo. Mas tem um recurso de comunicação, né, que é o chamado gestuno. Gestuno. É tipo uma língua de sinais internacional, teoricamente, né? É uma mistura de sinais de diversos lugares que dá suporte para a comunicação, já que o gestuno também se vale de elementos visuais. Eu lembro que uma vez eu tinha uma professora de recreação, que eu fiz um curso como recreador, e ela era fono, e ela, acho que há alguns anos ela tinha sido convidada pela Disney para ir lá, porque eles convidavam tradutores de vários países para eles poderem aprender, ter algumas noções de diferenças da língua de sinais. Eu achei bem bacana essa preocupação do parque em si, em ter esse cuidado, né, de trazer gente de vários países diferentes para poder conversar e dialogar sobre isso, assim. Só queria pontuar. Eu queria perguntar, a gente está falando de cultura e etc, e a gente sabe que no Brasil a gente tem uma cultura de segregação, né? Infelizmente, e o que acontece em outros países. Pensando nisso, eu queria saber de você como é ser negro, surdo, né? E fazer parte dessa partícula pequena da sociedade que é segregada, e como você se sente sobre isso e o que te faz falta hoje em dia na sociedade? O que você acha que pode ser melhorado? Bom, na verdade, um monte de coisa. Primeiro, a gente precisa pensar em como incluir, né, na sociedade. Eu penso que é uma luta constante participar efetivamente da sociedade, se desenvolver junto ao outro, sabe? É bem difícil porque... Eu vou explicar com um exemplo. A cultura surda e a cultura ouvinte são bem diferentes. Isso desde a língua que a gente usa, a forma que a gente se comunica. Um usa a língua oral e o surdo não tem como acessar tudo em português, né? O que dificulta essa inserção, o envolvimento mesmo, né? Então, eu acho que a primeira barreira é essa, é linguística. Então, tem uma coisa que, particularmente, eu não acho que seja por preconceito, mas por preconceito mesmo, né? Tô dizendo assim, das pessoas não terem uma crítica efetivamente formada, então elas não têm uma atitude integrativa. Dá para entender? Isso dificulta. Bom, agora, por ser negro, hoje eu acho que está crescendo, né? O negro está aparecendo mais. Eu acho que a gente precisa de palestra, congresso, coisas que deem suporte ao desenvolvimento mesmo da identidade da pessoa surda enquanto negro no Brasil. No Brasil nós temos inúmeros surdos negros. Então é um super desafio, gente que sofre muito, né? A começar pela polícia na rua, né? Quantas abordagens indevidas por compreender que aquela pessoa representa algum perigo. Mas sabe,
Hoje eu tô bem contente porque as pessoas estão mais abertas, né? A gente tem o Congresso do Negro Surdo, né? Que é um congresso que é um grande encontro de negros surdos, com diversas palestras, com preletores que vêm de fora, e isso está ganhando cada vez mais espaço, né? Não tem um lugar fixo, às vezes acontece em São Paulo, às vezes na Bahia, Florianópolis, enfim, diversos lugares, e é um momento bem importante que os surdos começam a participar, né? Então eu mesmo fui e isso foi bem legal para mim, né? Me abriu uma nova perspectiva, porque foi nesse encontro que eu me percebi mais, né? E lá eu descobri minha cor, que é cappuccino, é isso mesmo, a minha cor é cappuccino, né? Então isso porque meu pai, né? Ele é de ascendência negra. Minha mãe é de ascendência branca e então eu sou miscigenado, né? Isso tudo fortaleceu minha identidade, sabe? Daí isso tudo me incentivou até e me ajuda muito no meu trabalho, por exemplo, nas artes, no meio artístico, né? Tem tudo a ver comigo. O seu trabalho é como educador no MAN. E eu fiquei sabendo recentemente, gente, isso é um ponto muito positivo pra gente, que o Brasil está muito avançado na acessibilidade na cultura, mais do que países europeus. Eu vi uma pesquisa, acho que foi até uma entrevista e tudo, falando que, que aqui a gente tá realmente mais atento a isso. Porém, o resto todo da sociedade, como é esse preparo? Porque eu lembro que quando eu fui estudar Libras, eu tinha 19 anos de idade, e eu estava na Associação de Surdos, e o professor era ele, a esposa, surdos, e tiveram uma filha ouvinte. Então, foi uma realidade que, por exemplo, a gente nunca tinha parado para pensar, e eles contando que eles tiveram que mudar completamente a vida, mudar para perto da casa de uma das avós, para a criança poder crescer com a cultura ouvinte também. Né? E, ao mesmo tempo, a menina, por exemplo, aos 6 anos de idade, era ela quem resolvia as coisas de banco com o pai. Aos 6 anos, porque não existia ninguém capaz de atender ele ali. Sim. Então a confiança era no filho. E aí eu queria saber como é que tá isso hoje, já que a gente tem um avanço na questão de cultura, o resto todo ainda tá, né? Ainda tá difícil, a sensação que eu tenho. É difícil mesmo. Isso que você falou me impressiona, né? Porque tem muitos casos em que a criança é intérprete dos pais surdos no médico, por exemplo, num contexto super difícil, né? Com tantos termos específicos e tal, daí o surdo acessa uma informação superficial, né? Tipo de, olha, o médico falou pra você tomar remédio, sabe? É complicado. Eu acho que o ideal seria mesmo ter um intérprete profissional de língua de sinais, né? Experiente para trabalhar nessa área, no contexto específico, seria muito melhor, né? O Bolacha tinha falado de pais surdos que têm um filho ouvinte, né? Então, essa pessoa ouvinte, filho de pais surdos, a gente vai chamar de coda. Essa pessoa vai transitar tanto na cultura surda quanto na cultura ouvinte, né? E por isso ela vai ter aí uma língua de sinais bem desenvolvida, inclusive, né? Vai se comunicar super bem em língua de sinais, ela vai ser bicultural. Eu queria perguntar pra ele como é que foi a infância. Ele nasceu surdo, e como é que foi a infância dele? E já juntando ele, como é que foi a descoberta de sexualidade também, esse processo todo? Ou seja, infância e adolescência. Olha, vamos lá então, né? Muita história pra contar. Talvez eu precise escrever um livro pra te contar tudo que eu passei. Escreva um livro, por favor. Beleza, combinado. Eu nasci ouvinte, né? Eu fui ouvinte até 8 meses de idade, tá? Daí eu fiquei surdo. E foi assim... a minha avó, não sei se foi minha avó, acho que foi. Então, minha avó percebia que eu estava diferente, mas eu não estava doente nem nada. Então ela só percebeu que quando ela me chamava, eu não correspondia com o olhar, sabe? Eu não olhava para ela.
E ela, quando ela entrava no meu campo de visão, daí sim eu sorria, eu olhava para ela e sorria. Daí minha avó achou estranho, começou a procurar informações, né, desconfiar da surdez, e foram mesmo procurar alguma informação para saber o que fazer com um bebê surdo, porque pensa, ninguém imagina ter um filho surdo, todo mundo idealiza ter um filho ideal, filho perfeito, né? E o que será que é perfeito, né? Eu penso, é um jeito errado de se pensar, porque, tipo, se seu filho tem uma deficiência, ele deixou de ser perfeito pra você, sabe? Então, é de se pensar. Daí buscaram informação, claro que com isso veio uma super preocupação comigo, mas por sorte, né, eles consultaram um médico que deu uma boa recomendação. Ele disse, coloque seu filho numa escola para surdos, assim ele vai se desenvolver, né? E eu fui mesmo para essa escola de surdos e minha mãe teve medo de me operar quando eu era bebê, né? Na verdade ela morria de medo e não deixou mesmo. Imagina, um bebê, né? Eu era super sensível, né, para um procedimento invasivo desses. Daí eu fui para a escola e me desenvolvi muito. Daí por isso que eu tô aqui hoje, maravilhosa. Maravilhosa mesmo. E a questão da sexualidade, como foi a descoberta? Olha, eu comecei a perceber mesmo quando eu tinha meus 11 anos. Nessa fase eu já estava fazendo teatro, né? Com o tempo fui vendo que eu me sentia atraído, sentia algumas coisas por umas pessoas, até por alguns amigos, né? Depois eu já achava gostoso, já chamava para brincadeira. Sim, Fica brincando, gente. Mas é interessante que eu também já me senti atraído por mulheres, né? Eu já namorei, inclusive, mais mulheres, porque eu pensava que não seria socialmente aceita a ideia de namorar um homem, né? Vocês sabem como é, pra todo mundo é igual. Namorei muito, até que eu vi que homem era melhor. O menino era mais gostoso, combinava comigo, eu sentia mais atração, um negócio mais forte, tinha um feeling, né? Então, assim. Nossa, que interessante, né? Mas, gente, ó, tem mais. Fica aí, porque o chá volta já já. Estamos de volta com o Chá dos 5 e para você que chegou agora, o papo que a gente está batendo é sobre viver no mundo sendo gay e surdo. E que bom que a gente pôde contar com a tradução em Libras do Thiago Nanuzzi. Queria aproveitar e perguntar com relação ao preconceito gay dentro do universo surdo, porque já vou entrar, acho que no tópico que ia ser do Thiago, mas eu vou passar pela frente mesmo. Com relação à socialização, a festas, a encontros, porque eu lembro de aqui em São Paulo tinha muitos encontros no Shopping Santa Cruz, e então eu não sei como existe uma restrição para esses lugares. Como é que é essa interação, inclusive da questão gay com o surdo, se tem preconceito, se tem muito preconceito interno ali ou não, como é que é? E também como é que é isso, a questão de baladas, já joga pra gente essa questão. Sabe o que é interessante? Vocês sabem quantos surdos nós temos em São Paulo? Vocês sabem quantos surdos nós temos no Brasil? Então, no último censo, né, acho que de 2010, foi de 2010? Isso. Eu pesquiso depois e digo, mas o último censo do IBGE mostrou que nós temos no Brasil 9,5 milhões, 9,8? Não, 9,5 milhões de surdos no Brasil. Então, só no estado de São Paulo, são perto de 3 milhões de surdos. Então, cadê? Onde estão esses surdos? Nós entrevistamos a Jéssica, uma deficiente física, e ela dizia uma coisa: se você quer saber se existe um bom nível de acessibilidade, você tem que ver as pessoas na rua. Então, quando você não enxerga as pessoas, isso já demonstra muito que falta realmente incluir as pessoas ali, né? A gente aprendeu isso. Eu organizo festas, né? Eu organizo diversas festas. Eu promovi já, por exemplo, a Vibração, que é uma festa com som bem forte, né? Dá pra sentir muito a música.
Outra festa chamada Vibramão, né, que na verdade é um bloco de rua mesmo, em que as pessoas seguem o trio, né, é um bloco normal. Então, eu também já promovi uma festa estrangeira chamada Sensory, o sinal é esse, né, Sensory. Na verdade é uma festa que é holandesa, com vários estímulos sensoriais, né, que nem cheiros, sabores, sons, tudo junto. Ela aconteceu dentro do MAN, sabe? O Museu de Arte Moderna. Além da Holanda e diversos outros lugares, né, que já tiveram também essa mesma festa. Daí, aqui em São Paulo, a gente tem um grupo de surdos que anda junto tem muitos anos, né? É sempre uma oportunidade para a gente manter o vínculo, interagir, e a gente tem vontade de aproximar os surdos, né? Então nisso já são aí 10 anos, né, de balada Vibração, sabe? 10 anos mesmo. Então são diversas festas. Festas que acontecem às vezes 2 vezes por ano, mais ou menos, ou com intervalos de 4, 5 meses. Só que agora são diversas festas pelo Brasil e pelo mundo também. A gente está sempre em contato, né? Que nem teve uma festa na França em que foram 5.000 surdos na França, né? Gente de todo mundo que foi para lá, com diversas línguas de sinais, diversas culturas, muito legal mesmo. Aqui a gente pensa em como estimular os encontros de surdos, porque esse é um jeito de fazer com que o surdo... é um jeito do surdo ocupar o espaço, sabe? Ocupar mesmo os espaços. A gente pensa que o surdo precisa ter referência, né? Nós temos diversos surdos que não têm referência de outros surdos, né? Então se você for pensar, você não vê um surdo que é diretor, um surdo que é gerente de banco. É super difícil, né? Isso por falta desse referencial, falta se colocar, falta atitude, né? Acho que falta o surdo tirar o preconceito que ele tem de si mesmo também. Não é verdade? De si mesmo. Então, esse preconceito de pensar que por ser surdo não dá para fazer uma determinada coisa, isso vai tomando conta e precisa ser revisto. A hora que o surdo sair e falar eu também posso, cara, você pode, você tem corpo, você sinaliza, você é criativo. É isso. A gente vai caminhar pro final e a gente perguntou muita coisa, a gente conseguiu só focar numa coisinha que é uma curiosidade com relação à questão gay no mundo dos surdos. Até porque, pra quem olhou pro Léo e falou, eu acho que já viu ele em algum lugar, ele, por exemplo, querido, ele está no clipe do hino Flutua, de Lineker e Johnny Hooker. Então, assim, não deita, ele arrasa, tá lá maravilhoso. Que já é um clipe com uma representatividade absurda, de uma música linda, é um hino mesmo. Então, como é que é essa relação gay? Só pra gente entender um pouquinho. Essa é uma pergunta bem legal, sabe? Porque eu percebo que o preconceito gay dentro da comunidade surda é menor do que a gente observa na sociedade, sabe? Isso porque o surdo já é minoria. A minoria que se comunica em Libras. Então, eu percebo que o preconceito é menor, né? A gente tem grupos de surdos gays que se encontram, sai pra curtir. Ali, perto da República, sabe? Tem um lugar ali na região do Arouche, sabe? Uma travessa que fica por ali. Fica na região do Arouche mesmo. Eu não sei dizer exatamente onde fica, mas o sinal é esse. Numa daquelas ruas ali da região, a gente tem encontros de surdos gays, festas,
e tal, tem diversos. Também tem drag queens surdas. No Rio de Janeiro a gente tem a Kitana, que é maravilhosa, é super fina. Na verdade ela é finíssima, né? Super fina. Ela se monta e grava vídeos sinalizados. Além disso tem também o Léo Vitorino, que é um surdo, né? O Léo Vitorino, que grava diversos vídeos e ele sempre aborda temas LGBT com informações super relevantes em Libras. É muito legal. Diversos surdos se colocando mesmo pela causa, sabe? Eu acho que o problema principal hoje é dentro do contexto familiar, né? Que nem uma surda trans em casa, por exemplo. Pensa, eu me identifico com outro gênero, como é que eu faço? Tô impedido de ser quem eu sou, né? Não falta informação, a família barra. Também não adianta pensar que eu vou mudar e eu vou ser aceito pela sociedade. A sociedade não aceita, principalmente se eu não puder me comunicar. Então por isso eu acho tudo bem difícil. Daí a gente tem feito palestras, né, para que o surdo comece a entender o que é isso na sociedade, o que está havendo com seu corpo, já que o corpo está pedindo algo que a sociedade não deixa, a pessoa se reprime. Quantos surdos nessa condição, né? Eu penso assim. Sem dúvida, esse é um dos programas mais especiais. Mas tem mais, viu? Fique agora com outro tema que é um choque de realidade. Gays na terceira idade com José Vitor, o dono da icônica boate Blue Space em São Paulo. Rodolfo. Pra muita gente, envelhecer é um mito. Pra nós, hoje é só mais um tema que a gente vai debater e, claro, desconstruir. E pra isso, o nosso convidado super especial é o Vitor, mais conhecido como Vitor da Blue. Que ele é empresário e dono da Blue Space. Olha Sim. só. Muito bem-vindo, meu amor. Bem-vindo. Seja Obrigado. bem-vindo, Vitor. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Quero te dizer que a gente te namora já tem um tempo. Ó, tá? A gente tem um tempo pra te trazer aqui. Graças a Deus teve essa oportunidade pra gente falar disso que é tão importante. Porque, gente, não tem como. A idade avança, é algo inevitável. E sim, a gente tem que falar sobre isso. Sim. Porque, afinal de contas, espera-se que ninguém tenha necessidade ou queira morrer só pra não envelhecer. Não, e pra quem não conhece, é importante dizer que a Blue Space é uma das boates e dos clubes noturnos LGBTs mais famosos de São Paulo e mais antigos também, né? Isso é muito bom. A maior vitrine de drag queens do Brasil. Vitrine. Isso, exatamente. Gente, e essa publicidade? Não tá é? vendo? Olha, Depois vai estar na caixa. Afinal, são 22 anos, né? 22 anos. e meio. Quase a minha já. idade. Falar exatamente Quase a minha idade. Tá. Aliás, quando eu abri a Blue Space, eu não poderia participar dessa roda de conversa. Porque ainda não tinha mais de 60. Garotinho! Não, também não. E para abrir os trabalhos, a gente já começa com uma pergunta para tentar contextualizar quem tá nos assistindo. E essas bonitas também. Não né? por favor. Tudo bom? Trabalham aqui? Vitor. Tô procurando. Chora, cavaco! Mano, Vitor! Eu acho que a gente vai te substituir, Marcelo. Não, gente, olha, eu não te trouxe aqui para pegar meu lugar, tá? Depois você passa no RH, querido. Ora, pelo amor de Deus. Escuta, Vi. Hoje, existe alguma diferença entre ser um idoso hétero e um idoso gay na terceira? Assim, a gente vai usar a palavra idoso porque é um termo técnico, mas a gente pode usar terceira idade ou melhor idade, que é um termo que eu também adoro. Sim. Entendeu? Então, assim, não se prendam a essas coisinhas, tá? Você acha que tem alguma diferença? Eu também não me prendo. Pode chamar de idoso, de velho, do que quiser, que eu também não ligo. Não, sério, eu acho uma bobagem. Essa coisa de dar nome pra tudo, seja qualquer coisa. Existe. O gay idoso, ele é mais só, né? A maioria não fica com um companheiro 20, 30, 40 anos, né? E um hétero fica com a esposa 20, 30, 40 anos. Eu tenho 2 irmãos, um que já se foi, e eles têm netos, têm filhos, têm noras, enfim. Eu acho a vida talvez com um pouco mais de objetivo, né? Aquela coisa de você ter mais por que lutar. E o gay idoso normalmente mora sozinho.
Você falou de luta. Partindo do princípio que, enquanto gay, a gente leva muita porrada desde cedo na vida, teoricamente a gente vai criando cascas, filtros, barreiras, resistências. Não é todo mundo. Eu não estou nem generalizando, eu estou colocando um usualmente aqui. Essa coisa do o que não me mata me fortalece. Você acha que com o avançar da idade, essa força que você adquire ao longo da vida, ela te ajuda nesse avançar? Olha, eu não tive assim tanto problema, porque a minha família sempre foi muito bem resolvida e nunca eu cheguei para os meus pais e disse eu sou gay ou eu sou hétero. Só deixei a vida levar. A única coisa assim que me pegava mais era não poder falar com os meus amigos de escola, enfim, de curso colegial, que na época era colegial, hoje não. Falar, eu sou gay, eu sou entendido, não era nem gay, era entendido. E dane-se, né? Mas a gente não podia, senão aí sim ia ter um monte de gozação, de coisa que eu não tive esse tipo de problema. Mas o resto fortalece, sim. Mas se você tivesse... você falou que a sua família sempre foi bem resolvida com relação ao assunto. Me causa estranheza em um certo... sei lá, eu fico um pouco assustado, porque as famílias mais antigas, elas tinham uma resistência muito grande com relação à homossexualidade, essas coisas. Se você tivesse falado pra sua família, você acha que a sua família teria tido algum problema com relação ao assunto? E eu também, já aproveitando que eu estou perguntando, queria te fazer uma analogia de antes e agora. O que você sente que mudou com relação a esse tipo de assunto? A primeira pergunta, a minha família não me botaria para fora de casa, mas a minha mãe e o meu pai ficariam bem tristes se eu falasse, entendeu? Talvez até por preocupação. Sim. Vai ficar sozinho, aquele papo todo, vai ser perseguido, vai apanhar na rua. Então, eu acho que eles ficariam tristes, mas não me botariam, não seria esse drama todo. Vai pra fora de casa, seu viado. Não. Eu acho que eu ficaria lá normal e eles iam fingir que não sabiam de nada. Como acho que sempre fingiram. É o que acontece muito. Eu lembro que a gente até comentou recentemente, a gente gravou num outro canal, Diversão e Arte, sobre cinema LGBT, e a gente comentou isso lá, de como também a gente não tinha referências, né? Então, acho que muito da referência da história, principalmente no nosso caso, de um homem gay, tinha sempre um sofrimento, uma dor, uma solidão. E isso ficou tão forte, eu acho, na sociedade, que eu lembro justamente disso. Quando eu já fui chegar e fui falar pro meu irmão, fui falar pra minha família, primeira coisa que o meu irmão veio e falou, o Rafael vai ficar sozinho. Ele vai ficar... E aí hoje em dia eu faço um trabalho intenso do tipo, vamos mudar essas referências, assim. É uma possibilidade, sim, como de qualquer outra pessoa, como eu posso ter outras realidades. Um hétero pode ficar viúvo e ficar sozinho, não ter então, filhos, assim, porque eu acho que é justamente isso, ficou muito... Como não se falava tanto do assunto, e quando se falava era sempre no tom muito denso, muito triste, eu acho que ficou muito mais forte ainda culturalmente, assim, na sociedade, isso de que vai ficar sozinho. Porém, eu não vou fazer um merchan de uma casa concorrente, tô brincando, mas eu lembro uma vez que eu fui num lugar aqui em São Paulo, e que é muito conhecido por pessoas mais velhas. O bailão. Não, assim, eu tô brincando, só que a gente fala o nome mesmo. É legal. E eu já contei essa história aqui uma vez. E eu não morava em São Paulo, eu já tinha morado aqui, mas enfim, tava morando no Rio, vim pra cá com um amigo, nunca tinha ido lá. E foi, acho que, um lugar que eu parei muito pra pensar sobre isso. Porque lá tinham poucas pessoas jovens, e eu me lembro de um rapaz que veio, que ficou me olhando, e aí ele veio, chegou pra mim e falou assim, olha, você é muito bonito, eu sei que você não quer nada comigo, mas eu posso te pedir um abraço? Gente, e aí eu me parei, eu fiquei comigo mesmo, acho que quase que o resto da balada, pensando sobre isso. Olhando para as pessoas, entendendo essa diferença de gerações, de como isso era abordado, porque é o que você falou, não tinha... Como que era esse diálogo? Você não precisou contar, mas também não... Se você não precisei contar, seria um pouquinho nem complicado. Eu entendia, na verdade, né? Nem eu entendi o que era ser... entendido. Que era o termo que se usava, né? Eu procurei psicólogo, parapsicólogo, pai de santo, enfim.
Porque, assim, a minha referência do homossexual era aquela bichinha da rua. Que, ai, e eu não era assim. Eu jogava bola, aliás, até hoje gosto. Não tinha... Eu falava, como é que... Pô, eu via um homem bonito na televisão, eu ficava... Como é que eu posso sentir atração, né? Nem eu entendia. Até que um dia eu encontrei um psicólogo que era homossexual e que me levou numa boate e eu vi 2 homens de bigode se beijando. Eu falei, olha que legal. Me achei. Olha, gente. E o Rafa comentou, né, que ele viveu essa experiência e trabalha isso, e realmente ele trabalha a menina, porque o que se oferece, o que dá em cima dos outros da internet na balada não tá no gibi. Mas enfim. Você tinha perguntado uma outra coisa que a gente acabou de sim, perguntar. eu te perguntei sobre a diferença que você sente com relação ao tratamento do assunto antes e agora. Se alguma coisa mudou, enfim, a sua visão tudo sobre mudou, isso. né? Tudo mudou. Como eu te disse, você diz a minha visão? Na verdade, porque assim, eu sinto que existe uma... Eu não sei se mudou tanto. Às vezes que você não viveu aquela época. Também, então pode ser isso. Mas eu fico um pouco confuso com relação a isso, porque eu vejo muita resistência, sabe? Das famílias, de pessoas jovens que se assumem e tal. A diferença que eu sinto é que a geração que vem agora, que vem mais esclarecida. Com relação a si mesmo. Não com relação à família. Mas eu acho que a família ainda tem muito problema com relação a isso. Sim, hoje um cara de 38, 40 anos, ele já tem um filho de 18 que pode ser gay e ele tem uma outra informação do que os meus pais ou eu mesmo tinha. Então é muito mais fácil para ele entender. Como é que você pode querer que uma velhinha de 89 anos vai entender o que é homossexual? Vai falar, não, ele é sem vergonha. Porque no meu tempo, antigamente, o que se falava na minha rua, por exemplo, só era gay. Não, quem era ativo não era gay. Não era homossexual. Só era homossexual quem era passivo. Que mas coisa isso louca. Existe ainda, né? Existe, mas hoje, É um pensamento que se perpetua. Mas não como antes, né? Sim, sim. Mas é justamente isso. Acho que eu sempre acredito que a vida é feita de referências, sejam elas culturais, históricas, enfim, todo o combo ali que forma quem a gente é. Então, se você não tem um diálogo, se você não tinha isso um tempo atrás, é difícil. Nem informação, nem nada. Eu tenho uma prima na minha família, a gente tem uma galera, assim, gays e lésbicas, assim, e aí a minha prima lésbica mais velha deve estar com quase 60. E a vida inteira casada, assim, só foram anos com uma esposa, depois o resto da vida toda com a Cida. Não falo o nome da prima, mas falo o nome da esposa, né? E aí eu me lembro de algumas dificuldades ainda hoje dela conseguir falar, sabe? De alguém chegar e falar pra minha tia, mãe dela, falar: ai, sua nora, como está? Mas e ela, pra ela, uma mulher lésbica que batalhou a vida inteira, tá lá casada, pra ela tem essa dificuldade ainda. E aí eu comecei a observar que isso, até pra entender, pra não julgá-la ou esse lugar, eu comecei a entender como era isso, como pesquisar como é essa geração, porque é o que você falou, não tinha noção, não tinha os nomes, não tinha isso, assim, né? Inclusive, gente, desculpa só estar falando baixo, eu ainda estou me recuperando aqui da da extração dos meus dentes do siso, mas, Vitor, você comentou até deu exemplo, né, sobre o pai que tem lá seus 40, pode ter um filho de 18, 20 e tal. E me veio à mente essa questão, a diferença de gerações, né? E a gente também vê hoje em dia como a busca pela juventude e tratamentos de beleza e tal, hoje isso é muito, tá muito em voga, né? Tá bem exaltado e tal. Mas também pela questão da internet e todas as mídias que antigamente a gente não tinha. Como que era antes isso? As pessoas tinham esse furor, né, para buscar a juventude e plástica e produtos e tal. Como que era? Ou você acha que isso é algo só recente que acontece? Não é recente. Agora é mais exacerbado. Agora como tem mais, todo mundo tem mais condições de fazer um tratamentozinho, de fazer uma academia, né? E tem mais recurso também, mais né? recursos. Antigamente a academia tinha uma na Zona Norte e uma na Zona... Sabe? Não é como hoje que tem em toda a esquina.
Mas todo mundo procurava também, né? Acho que antes as pessoas procuravam mais no se vestir. Né? As pessoas eram um pouco mais elegantes. Por exemplo, ninguém usava pra ir a uma... Gente, ele vai falar... O close no Vitor. Eu não conseguia ver. Ninguém usava. Deixa eu explicar. Ninguém usava. Não, espere, senão você vai mal interpretar. Gente, eu estou vestido de estilista maravilhoso. Rodrigo Martins. diretor, você Gente. coloca Mas eu no quero final, dizer por em outro favor. lugar, não é aqui. Não estou dizendo aqui. O que eu estou dizendo é assim, as pessoas iam... Existiam boates como tem hoje, né? Só que hoje são clubes, é mais chique, né? Mas era Sim, boate. clubs, clubs. Clubs. Ninguém botava uma camiseta para ir numa boate. Não que a camiseta você esteja mal vestido, mas naquela época... Então as pessoas procuravam, para ficar mais jovem, vestir uma roupa, sei lá, um blazer, ficava mais jovem, achava uma camisa, talvez até uma gravata, era outro estilo. Porque não tinha acesso a cremes, a botox, que nem tinha botox, né? E a dermatologistas, era tudo muito mais raro, então tudo muito mais caro, né? Tinha muita procura e pouca oferta. Vitor, sempre muito maravilhoso, trazendo essa luz da realidade pra gente. Olha só, não muda de canal, hein? Que já voltamos com o meu, o seu, o nosso Chá dos 5. Estamos de volta com o Chá do 5 na TV 8 e hoje estamos assistindo o programa Gays na Terceira Idade. Bora lá? E o que eu sinto, eu também já comentei aqui outras vezes, é que principalmente no Brasil a gente tem um preconceito enorme com idade. Eu lembro que até amigos comissários... Você falou a gente, né? A gente... Então você também. Não, a gente como país porque... Sim, ele olha, gente. Mas a gente sempre, porque eu acho que é uma desconstrução que eu fui tendo, por exemplo, quando eu cheguei lá, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos. Primeiro, aqui eles brincam que no Brasil são as aeromoças e nos Estados Unidos são as aerovelhas. Já existe uma piada interna deles com relação a isso, porque são muitos funcionários mais velhos. E no Brasil, querido, você deu uma idade, obrigado, pode ir embora. Você não vai ser comissário de voo, por exemplo. Embalada lá, mesmo embalada hétero, fui em lugar de country, por exemplo, tinha galera de 18 anos e senhorinha de 90. E ninguém olhando pra senhorinha, falando, o que essa senhora tá fazendo aqui? E aqui, toda vez que você tá num lugar e tem uma pessoa mais velha, as pessoas olham, as pessoas não têm paciência com quem está trabalhando no mercado e é mais velho. As pessoas... Aí eu comecei a perceber que, de fato, a gente cresce com esse preconceito enorme no Brasil com relação ao idoso. E eu falo, gente, né, pelo amor de Deus, tem tanta vida. Mas tem, ainda. sim, tem bastante. Eu passei muito mais preconceito com relação à idade, depois que eu passei dos 60. Que eu não vou falar quanto, não vou falar que é 67, porque é chato. Do que... por ser homossexual. Muito mais. Só que eu não ligo, eu tiro de letra, eu não tô nem aí. Eu quero que se dane isso, sabe? Eu tenho um exemplo muito, muito vivo. Eu fui ao shopping há uns 2 anos atrás, ou 3, e eu vi alguns velhinhos, tipo velhinhos mesmo, assim, acho que tinham mais de 70, próximos a 80, na praça de alimentação, né, com os cardápios para oferecer para as pessoas. E eu olhei e falei assim, gente, por que estão colocando esses velhinhos para trabalharem, sabe? Enfim, eu pensei na minha avó, né? Tipo, eu falei, por que estão colocando? Porque assim, na minha cabeça, na construção dentro do que eu tenho da minha família, são pessoas que trabalharam já a vida inteira. Não, mas muito. É o que todo mundo pensa. Veja. Aí, quando eu olhei, eu falei assim, gente, que exploração, não sei o que, eu fiquei indignado. Dias depois eu vi que existia um projeto que pegava exatamente pessoas, entendeu? Idosas, de idades diversas, que queriam trabalhar, que queriam ser úteis, que não queriam ficar em casa vendo novela, acompanhando nada, que queriam realmente até porque fazer você vai entrar algo. na seara política, né? Porque a aposentadoria aqui no Brasil é uma bosta, né? Sim, Quer dizer, como é que o cara vai viver com R$900 por mês? Exatamente. Então... E eu fiquei orgulhoso, assim, de ter visto que existe esse projeto e passei a ver de outro modo, entendeu? Quando eu vejo algum idoso trabalhando. Tanto que, particularmente aqui em São Paulo, em diversos clubes,
Em diversos clubes eu vejo muita gente mais velha trabalhando. Mas eu digo mais velha mesmo, tipo, 70, 75, porque eu pergunto a idade, né? E sempre pergunto assim, nossa. Indelicada. Não, amiga, não é indelicado. A idade é uma coisa que ela vem. Ela vem, Faz não parte. tem como esconder. Eu acho que não é é indelicado bobagem, hoje né? em dia. Então, assim, eu sempre pergunto, e gosto de perguntar o que motiva aquelas pessoas a estarem ali, entendeu? E aí sempre eu questiono, você tá aqui, mas como foi que aconteceu? Você gosta? O que sabe? Tipo, é diferente, né? Jovens, enfim, vem cada coisa, que misericórdia, não vira a vida inteira. Mas, enfim, estão ali ativos, trabalhando, e na madruga boladona. Você vai ser assim, né? Vai ter o seu trabalho na Não, madruga. com certeza, absoluta. Não, O quanto é a eu melhor puder. coisa que tem, eu digo isso por mim, pela minha idade, é você estar trabalhando, estar fazendo alguma coisa. Eu tenho amigos de escola, de infância, que estão desse tamanho, nada contra gordo, só o cara tá lá sentado e não faz mais porra nenhuma. Quer dizer, a Nada. cabeça, Sim. você vai perguntar qualquer coisa, até política, qualquer, o cara, não gosto, sabe, desistiu da vida. Sim. Parou ali, porque acreditava-se que ia parar ali. A minha mãe parou de trabalhar agora, depois de 60 anos trabalhando, né? Ela começou com 6, agora com 66 que ela parou. Aí já começou a dar aí ela começou a sentir mais falta do meu pai. Eu falei, mãe, você não teve tempo de ter luto. Esse semestre, fica assim. Faz suas coisas aqui na casa, chora que você tem que chorar. Isso bem direto com a minha mãe, assim. Ano que vem a gente já vai arrumar coisa pra fazer. Porque minha mãe sempre foi muito ativa. É a melhor coisa. Dá esse tempo pra você dar uma respirada e tudo, mas a gente vai arrumar, que você vai ajudar algum lugar, que você vai arrumar alguma coisa pra fazer. Porque é isso. Para a pessoa. Acha que chegou 60, parou a pessoa e tô esperando morrer. Pelo amor de Deus, gente. Eu tenho esse privilégio de conviver, o meu trabalho é só lido com jovens, né? Sim. São artistas, são bailarinos, go-go boys, enfim. E é lógico que o corpo, ele sente a idade. Mas se a cabeça está ativa e você convive também com jovens, a cabeça fica mais antenada e mais jovem, né? O corpo não tem jeito, ele arca, isso... Ele reclama, Ele né? reclama, ele cobra de tudo que você fez de certo, de errado, enfim. Não, e é cientificamente comprovado, não sei se muita gente sabe disso, mas dando um Googlezinho você descobre essa pesquisa. Que essa geração ela é mais longeva. As mulheres vão até 84 e os homens vão aproximadamente até 80 anos. E esses dias eu estava vendo uma matéria no jornal, também está falando que, por exemplo, a população do Japão tem muito mais gente idosa hoje em dia e caminha para ter cada vez mais. Então, assim, é algo realmente inevitável que precisa ser discutido. E continuando, né, a nossa discussão, e puxando o gancho do que você falou lá no começo, você tinha falado que o gay idoso ele é mais sozinho. E a gente entra numa seara muito delicada aí, porque nós temos dois momentos. Primeiro de tudo, essa construção do grande amor da vida. Você falou, né? Os casamentos talvez não durem 20, 30, são etc. raros, né, os que duram. Como lidar com a solteirice na terceira idade, sendo que você pode não encontrar esse grande amor da vida que muita gente passa, né, anos buscando, ou você viveu essa experiência, foi maravilhosa, mas passou, foi, entendeu? Como é ser solteiro na melhor idade? Então, eu tive o grande amor da minha vida, infelizmente ele se foi, foi em 1990 isso, depois eu nunca mais tive ninguém. Porque quando você termina uma relação normal, é mais fácil, porque você põe um monte de defeito. Também. E quando morre é difícil, né? Você não vai ficar botando defeito em morto, é muito ruim, né? Então, eu vivo sozinho e vivo bem. Eu não tenho esse problema de solidão, talvez até pelo meu trabalho, que é bem desgastante, bem cansativo, né? E eu chego em casa, durmo, acordo numa boa, eu não tenho esse problema de solidão. Mas eu vivo com um monte de gente. O que eu falo é de outras pessoas que talvez estejam até aposentados e não têm essa convivência com tanta gente. Eu acho que deve incomodar. Mesmo, né? Incomodar. Eu não posso dizer que eu nunca fiquei incomodado de chegar em casa, 8 horas da noite ou 7, e não tem ninguém. E você vai falar com alguém só no outro dia depois do almoço. Lógico que eu já me incomodei com isso. Mas não é uma coisa que também me machuca. Né? Mas de vez em quando incomoda, assim. E foi partindo desse princípio que eu perguntei, né? Eu fui nos meus grupos de WhatsApp e falei assim, gente, eu vou falar no Chá dos 5 sobre gays da terceira idade e eu quero muito saber quais são as dúvidas de vocês, quais são os anseios. Aí teve de tudo, gente que falou assim, nossa, eu morro de medo, pergunta pra ele como é tá lá.
Louca, fala, querida, vai chegar. Se você tiver sorte, vai chegar. Eu falei, olha, Mona. Então, gente, isso de estar lá... Não precisa comentar. Não, mas eu falei assim, você tá com sorte, não te bloquear agora. Entendeu? Apenas. E em meio a tantas disparidades de ideias, teve uma que eu achei que foi muito gostosa, digamos assim, do meu amigo David Godoy. E ele perguntou assim, ele falou assim, amigo, pergunta se ele acha válido os amigos se reunirem, entendeu? E planejarem a velhice juntos. Exatamente para combater esse estado de solidão, entendeu? Lembrando mais uma vez que ser sozinho não é ser solitário, né? Eu acho que é sempre importante frisar isso. Sim. Mas você acha válido, tipo, fala assim, gente... Vou ser bem sincero, gente. Diga. Gay não pensa no futuro. Gay não pensa que vai ficar velho. Aliás, o jovem não acha que vai ficar velho. Sim. O cara... Isso é verdade. Eu já ouvi gente de 40 anos chamar um cara de 50 de tiozão. Coragem. Quer dizer, o cara acha que ele não tá com 40. Né? Só o tiozão que tá com 50. Ninguém planeja o futuro, nem financeiramente, nem afetivamente. Não planeja porque aquela coisa só acontece com os outros. Comigo não acontece. Seria válido, né? A gente reunir uma turma. Quer dizer, vocês se reunirem, vamos abrir um asilo, né? Ou vamos programar alguma coisa para fazer no futuro. Imagina o Marcel Ninguém vai velha. programar. Por Deus, maravilhosa. eu dividindo quarto com a Marcela, gente, pelo amor de Deus. Não, morar com a Rafa é casa. Não. Morar com a Rafa. Vocês que são mais jovens, tem gente, algum amigo pelo de amor vocês que pensa na velhice, que fala? Geralmente, e dizer uma coisa bem clara, não tenham medo de ficar velho, gente. A gente tem que viver a idade, aquela idade que você tem. É muito comum a gente ouvir, e eu ouço, é muito comum isso. Gays falarem assim, não, mas eu não quero envelhecer, eu quero morrer com 40, com 50 então, anos. Ai, que horror. Gente! Eu acho um horror, gente. Então morra. Eu ouço isso muito, então Tem morra. tantas formas, Eu ouço isso muito. Tem tantas formas. Tem tantas formas. Olha, se eu tivesse morrido Tem com gente 40 que começa anos, agora, né, de- e eu não que estaria usa. dando emprego para tanta gente como eu estou dando hoje, porque eu abri a Blue Space com 44. Olha. Nossa. Entendeu? Quer dizer, eu ainda sonhava com 44 anos em ter alguma coisa e ser alguma coisa. Tá vendo? Olha. E ainda sonho em ter outras coisas, entendeu? Maravilhoso. Não é só o financeiro, é o pessoal mesmo. Aquela coisa de você, eu Satisfação. realizei alguma coisa, né? Eu trabalho com uma coisa que ninguém mais gosta, que ninguém mais faz hoje, que é show, a cultura drag. Ninguém valoriza mais tanto como antes, né? E eu valorizo e continuo investindo nisso. Ela mesma, ela é o foco. Quantas pessoas estão empregadas ali? Eu tenho artistas que estão lá comigo desde o primeiro dia, que começaram com 20 anos, hoje está com 42. Thalissa Top. Thalissa Top. O Herbert Tom começou, ele inaugurou a casa, o DJ. Ele está lá até hoje, 22 anos que ele está comigo. Que legal. E enquanto houver vida, há esperança pra você realizar suas coisas, entendeu? A minha despedida de solteiro foi na Blue Space. Eu e o Martin lá. A gente... Mentira. Foi lá. A gente não foi convidada por isso. Você não Ai, foi no meu continuar, casamento, então, meu anjo. Cama, mandei Você uma não foi mensagem nem no meu maravilhosa. casamento. Não sei você, mas eu fui no casamento. Eu estava lá. Eu não fui pro trabalho, também mas fui, eu mandei uma gente. mensagem. É porque a despedida era do Martin. Eu fui como convidado, Como drag. noivo. Não, Ai, mas você o Martin vai- tava que de coisa e buquê. geralmente despedida só vai um dos cônjuges, né? É. Então a gente sempre brinca. Quando é mulher, porque mulher faz muito despedida de solteiro. E o seu marido deve estar na The Week, né? Amor! Sempre brinca com Pronto, a isso, gente né? pode terminar o programa. Depois eu vou ter com essa já, maravilhosa. E aproveitando, hoje eu tô só a Capitão Gancho. Toda hora eu pego um gancho. Falamos em casamento, casamento lembra sexo. E a gente tinha que caminhar para o fim do programa falando... Sobre os finalmente. Sobre os finalmente, né? Sobre sexo, maravilhoso. Rê. Sexo na terceira idade. Não sei, eu vou falar por mim. E pelas pessoas que eu conheço da minha idade. Acho que todas transam normal. Não com a mesma vontade de anos atrás. É óbvio, né? Que vai baixando a bola, né? Mas eu, por exemplo, não escondo nada. O que tem, tá aí. Quem não gostar, dane-se. Né? É isso, gente. Dorme com essa, querida.
É isso, pessoal. O Chá dos 5 por hoje fica aqui, mas o nosso encontro está marcado toda quinta-feira às 11 da noite. Lembrando que durante o mês de setembro você reassiste alguns dos nossos melhores programas e em outubro a gente vai estrear oficialmente com tudo. Até semana que vem. Estamos de volta. Oi, gente. Estamos de volta com o Chá dos 5, É, o Renato tá sem microfone. Mas assim, agora, ó, seguindo esse sucesso, a gente vai se... Desculpa, eu fui tentar ser natural e ela se perdeu. Esperei o TP. Sorry. Assista. Olha, bicha, sério, reação. Sério, amigas.